Olá, Specs. Vocês acham que um psiquiatra ele precisa ser culto, ler vários livros, saber todos os filmes do cenário alternativo? Será que isso faz diferença na hora da atuação? Esse vídeo eu vou falar sobre isso. Essa ideia me surgiu depois que um interno, na época que eu ainda estava na residência, ele me perguntou sobre isso, porque foram várias consultas, né? Dentre elas teve uma moça que estava estudando Nietzsche, teve um senhor que discute política, e eu fui conversando, né, sobre as coisas, e aí no final esse menino que estava interessado em fazer psiquiatria me perguntou isso. Precisa ser culto, porque eu acho que eu não sou muito, eu não assisto tantos filmes assim e tudo mais. E aí eu vou falar aqui com vocês mais ou menos o que eu conversei com ele. No exame do estado mental, a gente vai, né, conversando para poder ir captando ali as coisas. Então, por exemplo, quando eu estava conversando com o senhor que gosta de política, eu sabia que ele tinha passado por um quadro depressivo, e quando ele está bem, ele gosta de falar de política, de jardinagem, de futebol. Então, são parâmetros que, no caso, eu uso para saber como é que ele está. Então, quando eu toquei no assunto e ele ficou até meio empolgado, isso é um parâmetro de que ele está bem. Assim como ele está fazendo jardinagem e tudo mais. Assim como quando a moça falou sobre a área dela e eu conversei um pouco, também era para entender o quanto que aquilo ali interferia, né, na vida dela. Testar a memória, inteligência, atenção, tudo isso a gente vai fazendo de uma forma sutil durante uma conversa. Parece que a pessoa está conversando, mas a gente está ali fazendo o exame de estado mental ao mesmo tempo. Então, de certa forma, a bagagem cultural ela é importante, porque quanto mais você souber da vivência com aquela pessoa, você vai, né, conseguir conversar de uma maneira mais fluida. Mas nem por isso, porque vai ter gente de todos os tipos e de todos os interesses, e você obviamente não vai conseguir saber tudo. Mas a parte mais importante é você tentar buscar aquilo que a pessoa traz e você vai usar como parâmetro. Então pode ser que deixa eu ver, tenha acontecido, sei lá, pessoa que gosta de, não sei, agropecuária, não conheço muito sobre, mas aí eu vou perguntar, me explica como é que funciona e tudo mais. Aí ela vai saber me explicar e eu vou saber, a linha de raciocínio dela tá tranquila, ela tá sabendo explicar, é uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Então é meio por aí. Por exemplo, minha área, assim, que eu gosto de atender adolescente e criança, saber, por exemplo, da parte nerd, tem sido útil, porque é uma forma de vincular, saber que animes eles estão assistindo, videogame, qual é o youtuber favorito, até porque muitos chegam retraídos, né, não estão muito a fim de conversar, e aí quando você vai estimulando, fica uma coisa muito mais tranquila. Mas a ideia de ser culto é pra você conseguir aplicar, porque não adianta nada você ler 1000 autores russos e só ver todo filmes alternativos se você não saber aplicar isso na prática, né, que vai ser pra isso. Um outro ponto que eu falei com ele é, não necessariamente, é porque essa palavra, né, ela é meio complicada, porque você pode ter um gosto específico, estudar muito aquele assunto e você vai ser culto naquilo. Mas você ler coisas não médicas é interessante, não só para psiquiatria, na verdade, mas para qualquer área, porque você vai aprender outras coisas e vai ser até um momento de você se desligar um pouco do trabalho, se desestressar, uma coisa que a gente fala bastante lá na Comum Social. Convido vocês para olharem lá nessa página. E isso dá muita qualidade de vida para você e vai dar qualidade no seu atendimento também. Uma outra questão é essa, que a gente não é só para saber o técnico, porque você vai ter que saber em que contexto aquela pessoa está inserido. E aí vai desde o básico, tipo assim, eu tenho que tratar essa pessoa com isso aqui. Será que ela vai poder arcar? Como é que é essa situação? Tem pessoa para vigiar? Ela consegue tomar o medicamento sozinho? Então, foi o que eu falei com ele. É muito mais de você estar escutando o que a pessoa tem a trazer, usar essas habilidades de persuasão para você, por exemplo, né, fazer com que a pessoa use a medicação e tudo mais, do que você ser culto simplesmente, sem saber utilizar aquilo. E aí, felizmente, ele fez residência, acho que
Sim, inclusive fiquei muito feliz de saber que esse menino passou na residência, porque eu sei que ele vai ser um excelente colega, porque ele, você vê que ele, quando estava, né, acompanhando, ele ouvia o que estava sendo discutido, tirava dúvidas, e até essa perguntinha dele, assim, foi interessante, porque ele viu que não era só saber passar a medicação, né, tem o setting terapêutico entra várias coisas que inclusive a sua bagagem cultural pode também estar ali dentro. Então eu achei muito legal essa sensibilidade que ele teve. E eu sei que ele vai ser um bom colega de trabalho. E fiquei animada com isso, né? E eu acho que eu talvez tenha ajudado ele a decidir, tomara, né? Enfim. Então, pra quem tava na dúvida, apesar, assim, não é uma coisa obrigatória, mas fico feliz de dizer que a psiquiatria é uma das áreas mais de humanas que tem na medicina. Então, muita gente gosta, né, dessa parte. Mas não precisa ser as mesmas coisas. Então, tem gente que gosta mais de cinema europeu, tem gente que gosta mais de autores russos, mas de vez em quando a gente se encontra, conversa sobre coisas fora da medicina e isso é muito bom. Recomendo para qualquer área fazer isso. Tchau!